Você Melhor está no ar. Começando mais um programa Você Melhor, e hoje com um texto, um poema especial de Carlos Drummond de Andrade, Consolo na Praia. Vamos, não chores, a infância está perdida, a mocidade está perdida, mas a vida não se perdeu. O primeiro amor passou, o segundo amor passou, o terceiro amor passou, mas o coração continua. Perdeste o melhor amigo, não tentaste qualquer viagem, não possuis carro, navio, terra, mas tens um cão. Algumas palavras duras, em voz mansa, te golpearam. Nunca cicatrizam. Mas e o humor? A injustiça não se resolve. À sombra do mundo errado, murmuraste um protesto tímido. Mas virão outros. Tudo somado, devias precipitar-te de vez nas águas. Estás nu na areia, no vento. Dorme, meu filho. Cumprimentando a todos que nos acompanham através do 730 AM Rádio Cidade Jundiaí, também pelo portal de notícias radiocidadejundiaí.com.br e através das redes sociais Espaço Inspirar no Facebook e também do compartilhamento da Rádio Cidade Jundiaí através da sua página no Facebook e de todos aqueles que compartilham a nossa live. Você pode enviar as suas perguntas, os seus comentários. Hoje é um tema bem especial. Hoje nós falaremos sobre a pandemia, sob o olhar de alguém que mora lá nos Estados Unidos, alguém aqui da nossa querida terra, né? A nossa querida Brasil, nosso querido Brasil, nossa querida Jundiaí, e vai dar esse seu ponto de vista de como é viver a pandemia lá nos Estados Unidos. Então você pode mandar a sua mensagem através do WhatsApp da própria Rádio Cidade Jundiaí, que é o 011 99891 9891, 011 99891 9891, ou através do meu WhatsApp, que é o 998500667, 998500667, ambos os WhatsApps é 011 aqui de São Paulo. Então você pode enviar a sua mensagem ou quem está nos acompanhando através da página do Facebook do Espaço Inspirar, deixe o seu comentário aqui também, que durante o programa eu leio a sua mensagem ou a sua pergunta que você tenha para o nosso convidado de hoje. Bom, vamos entrar no tema que é a pandemia. A pandemia, ela tem, enfim, chegado na vida de todas as pessoas, né? Todos nós, de alguma forma, fomos impactados pela pandemia do coronavírus. Algo novo para a nossa geração, algo antes nunca vivenciado, algo nunca experimentado pela nossa geração. Na história, a última grande pandemia se coloca como a gripe espanhola, há cerca aí de quase 100 anos atrás. Então, essa nossa geração está passando por uma experiência diferente, uma experiência nova. Também não vivemos, a maioria de nós, na experiência das guerras, das grandes guerras. Então, a pandemia vem mostrando um grande desafio, principalmente de remodelar a sociedade, né? Para muitas pessoas, isso acaba até chegando em alguns conflitos emocionais, conflitos psicológicos, dos quais alguns nós já falamos aqui também no programa Você Melhor, que você pode assistir novamente buscando na página do Espaço Inspirar do Facebook ou na TV Inspirar através do YouTube. Agora imagina você que me acompanha, você que me assiste, vivenciando a pandemia aqui no conforto do seu lar, vivenciando a pandemia com as pessoas próximas, no nosso país, na nossa cidade, que por mais que tem os conflitos, realmente tem, não podemos negar, mas ainda assim estamos em casa e
temos as nossas dificuldades. Agora a gente vai entender como é realmente sentir e vivenciar uma experiência dessa tão diferente estando fora da nossa própria casa. E para participar do programa Você Melhor, para participar acrescentando sobre esse tema, eu convidei Cristiano de Almeida Whittaker, que a partir de agora falará conosco aqui na Rádio Cidade Jundiaí. Seja bem-vindo, Cristiano. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cidade. Boa tarde, ouvintes pelo Espaço Inspirar. Obrigado pela oportunidade. Espero acrescentar muitas informações. Espero ter uma ótima conversa com você nessa manhã para mim e nessa tarde aí para vocês. Muito obrigado por aceitar o convite, por participar aqui conosco, levando mais informações para as pessoas que nos acompanham em casa. Que lugar que você está dos Estados Unidos, Cristiano? Eu estou em Bethel, é uma cidadezinha perto de Seattle, em Washington, no estado de Washington, no topo norte do país, noroeste do país. É uma cidadezinha pequena, mas bem próxima das grandes cidades como Seattle, como Everett. Fica 1h30 de Vancouver, no Canadá. Então, estou bem próximo da borda aqui no norte e é aqui que eu estou. Muito bem. Quanto tempo já que você está aí nos Estados Unidos? Eu cheguei aqui a primeira vez no ano passado, em junho. Fiquei até... Voltei para o Brasil. Passei o final no Brasil e agora eu tenho quase um ano dentro do país, mas a primeira vez que eu cheguei já conto 1 ano e 1 mês. Muito bem. Qual a diferença da primeira vez que você chegou aí, dessa segunda vez agora aí, vivenciando a pandemia? O que foi de diferente? Essa é uma ótima pergunta. Bom, a primeira vez é sempre aquela expectativa, sempre aquela super experiência que a gente tem. Então, a gente está esperando todas as coisas novas. E para mim foi maravilhoso, porque realmente tudo que eu estava esperando eu basicamente recebi e consegui alcançar. Então, é conhecer o lugar novo, conhecer o idioma, as pessoas. Cada rua que eu andava era alguma coisa diferente, cada lugar que eu fosse era algo novo, então foi maravilhoso, era aquela quebra de gelo, foi maravilhosa a primeira vez. Aí a gente acaba entrando um pouco na rotina, vai ficando as coisas vão ficando normais. Eu voltei para o Brasil no final do ano, estava super feliz, passei um final de ano maravilhoso também no Brasil. Quando eu voltei, as coisas foram diferentes, mas igualmente produtivas, foram muito boas também, porque você volta com um pouco mais de experiência, a experiência de avião, de aeroporto já fica um pouquinho mais tranquila, porque na primeira vez você sempre hesita um pouco, fica um pouco preocupado e etc. Então na segunda vez você já está um pouquinho mais tranquilo, você já está um pouco mais acostumado com aquilo. Também as coisas já não são tão mais novas para você, você já tem um pouquinho mais de experiência, você já sabe melhor como fazer, de que maneira, então isso me ajudou bastante. Fui pego bastante de surpresa, né? Acredito que todas as pessoas, eu não sou o único, mas o mundo inteiro, todos os 7 bilhões de pessoas no mundo foram pegas de surpresa. Então eu vim cheio de planos, preparado para começar a faculdade, preparado para jogar futebol, preparado para fazer as coisas. E o coronavírus pegou a gente de surpresa, né? No começo eu não sabia direito o que fazer, né? Não sabia como que a faculdade ia se posicionar. Acabei ficando em casa a maioria do tempo. As coisas aqui, no começo ameaçaram de fechar, depois não fechou, depois fechou, e depois abriu, e depois, sabe, ficou Entendi. meio que uma bagunça, não uma bagunça, mas ficou meio que desorganizado, então acabou atrasando um pouquinho do planejamento. Aqui no Brasil, né, por exemplo, a situação da pandemia, do coronavírus, também teve, né, alguns desencontros de informação. Então a gente teve alguns governos municipais tomando algumas atitudes, alguns governos estaduais tomando outras, e o governo federal se posicionando diferente. Acrescente ainda isso, o poder judiciário também interagindo de uma forma bem
intensa na questão do coronavírus. Todos acredito que quiseram tomar as melhores atitudes e de forma correta, mas realmente parece que faltou um alinhamento de informações, né? O Estado de São Paulo oficialmente decretou a pandemia aqui no dia 24 de março. Começamos efetivamente a pandemia decretada pelo governador João Dória. Aí nos Estados Unidos, né? Efetivamente, mesmo nessas indas e vindas, quando efetivamente falou, anunciou a partir de agora realmente estamos em quarentena, estamos realmente agora confinados, ou segue a vida que não muda nada. Qual foi o ponto principal aí que deu start para a quarentena? Eu acho que desde o final de fevereiro as coisas começaram, os casos começaram a chegar, os números começaram a aparecer. A primeira semana que realmente fechou os comércios, que foi a semana que foi um boom, foi do dia 8 de março. A semana do dia 8 de março foi quando realmente as coisas começaram, que foi bem na primeira, no final da primeira semana de março, porque eu lembro claramente de como as pessoas faziam fila para o mercado, faziam fila para comprar as coisas e as coisas todas saíram, não tinha no em estoque, então foi toda aquela história do papel higiênico. Então foi bem na primeira semana de março. Realmente aconteceu o Então, pessoal indo para o mercado comprar papel higiênico? eu tive uma experiência engraçada, porque logo na primeira semana eu tive um resfriado que não teve nada a ver com coronavírus, e eu fui procurar um remédio de tosse, porque eu tava, sabe, um pouquinho congestionado, tava com um pouquinho de tosse e eu não achei nenhum remédio de tosse. E nesse momento eu me peguei meio que surpreso e preocupado, porque imagina você ir numa farmácia e não ter um remédio que você precisa. Então, nesse momento que me preocupou um pouco. Mas assim, particularmente, essa é a minha opinião, eu acho que foi um pouco de êxtase, foi um pouco de exagero, esse estoque, essas filas, porque não foi necessário. Eu acho que as pessoas estavam prevenindo algo, as pessoas talvez imaginassem que as coisas todas iriam fechar, que o país ia entrar em colapso, então estavam salvando os recursos, mas não E foi necessário. isso, na sua visão, você vê que é um pouco da cultura, porque os Estados Unidos ele tem um histórico, por exemplo, de furacões, né, de questões da própria natureza, e eles costumam ter, né, os bunkers, né, e me corrija se eu Uhum. estiver errado, né, Sim, ali sim. para que é a casinha da emergência, né, quando acontece alguma coisa, eles vão para lá, tem comida, tem estoque de tudo. Você acredita que isso pode ter influenciado dessa maneira? Acredito. Uhum. Acredito. Eu não sei como que foi essa questão de estocar as coisas no Brasil, mas aqui eles têm bastante essa coisa é, do alarme de emergência, sabe? Entrar, não em pânico, mas pelas situações que eles já passaram, pela todo o histórico de desastres naturais e também até os ataques terroristas, coisas desse tipo, levaram eles a agir dessa forma. Então eu acho que é um pouco disso, sim, também. Aqui no Brasil, até politicamente, a gente teve um evento marcante, né, que foi o STF, por exemplo, dar a autonomia dos estados em colocar as medidas necessárias para, enfim, o combate ao coronavírus, né? Até então isso não era um costume os estados ter tanta autonomia assim. Nos Estados Unidos, pelo que a gente vê, pelo menos o que chega aqui no Brasil, é que os estados são mais independentes, têm uma autonomia maior. Como que foi essa movimentação aí dos estados, governo federal, né, a presença aí na pessoa do presidente Donald Trump? Como é que foi estado, presidente? Foi mais fácil ou mais difícil ou diferente só na sua visão? Bom, primeiro a minha opinião é que é importante os estados terem autonomia, principalmente num caso de pandemia dessa maneira, porque o Brasil é um país muito grande, os estados são muito diferentes uns dos outros, né? Então a população é maior em alguns estados, a distribuição da população também é maior, então talvez dois estados tenham a mesma quantidade de população, mas estão muito mais distribuídos, então é difícil de tomar uma só atitude
e cobrir todo o país. Então, eu acho interessante essa autonomia que os estados tiveram. Aqui nos Estados Unidos, os estados são bem autônomos também, e para todos os tópicos, para todos os assuntos. O estado que eu tô, de Washington, tomou algumas iniciativas primeiro que os outros estados, né? Não esperou as coisas ficarem ruins para tomarem as atitudes. Então foi legal, foi interessante, mas ainda assim não estava tão bem alinhado. Então o senhor presidente tomou algumas atitudes que alguns estados acataram, alguns outros estados não. Aqui também, por exemplo, os estados que são republicanos, os estados que são democratas, tomam atitudes diferenciadamente, entendeu? Então, isso é outra coisa que é um tópico interessante de se conversar, que essa pandemia também tomou um viés político muito grande. Então, fora toda a crise de saúde que a gente está vivendo, a pandemia também dividiu opiniões políticas. Então, isso é algo que está acontecendo aqui nos Estados Unidos e também está também acontecendo no Brasil. E a eleição para presidente nos Estados Unidos influenciou mais ainda essa questão política no combate ao coronavírus? Que a corrida eleitoral está começando agora, né? Já está pegando fogo agora, né? Exatamente. Eu acho que o presidente Donald Trump ele está tomando muitas atitudes, ele está fazendo muitas escolhas no viés da reabertura, de voltarem as coisas anormais, de voltar a mover o país, porque a gente sabe que junto com essa crise de saúde vem também uma crise econômica, né? Porque as empresas diminuem a produção, as pessoas diminuem o consumo, então a crise econômica também vai ser alguma coisa que vai chegar no país. Então eu acredito que numa forma de salvar, de melhorar a economia do país, o presidente também está tomando muitas atitudes, está tomando muitas atitudes para a reabertura, né? Okay. Para a reabertura. Então, eu acredito que sim, o presidente Donald Trump está tentando salvar, melhorar a economia, tentando manter as coisas abertas, e ele está sendo um pouco irresponsável também por causa dos casos. Os Estados Unidos é o líder, é o que tem mais casos e mais mortes, e ainda assim ele acaba optando pela reabertura, nenhuma forma de ter um país com bons números econômicos e continuar numa corrida. Entendi. O primeiro caso do coronavírus foi no estado de Washington? O primeiro caso confirmado de coronavírus foi aqui no estado de Washington, foi numa cidade um pouco distante, 1 hora e meia a norte aqui da minha cidade. E logo em sequência, acho que na semana seguinte, a primeira morte também foi aqui. E não foi a mesma pessoa. Então, o primeiro caso foi uma certa pessoa. O segundo caso, a primeira morte foi outra pessoa que foi bem pertinho daqui. Foi aqui em Snohomish, que é o nome de uma cidade aqui perto, e que foi o primeiro caso de morte aqui nos Estados Unidos. Entendi. E o índice de contaminados aí na sua cidade ou na região que você está um índice alto, está controlado, está subindo ainda o pico, já chegou no pico, já está descendo a curva? Como é que está isso aí? O que aconteceu aqui foi um pouco curioso, mas também é muito fácil de se explicar. A curva foi subindo, acredito que o pico foi entre abril para maio, foi o nosso pico. Então acho que maio a gente estava com casos absurdos, com muito número, com quase 3, 4 mil mortes por dia, isso foi um absurdo. Esse foi o pico. Então as coisas naturalmente começaram a diminuir, a gente teve o fechamento praticamente de tudo, de comércio, etc. O país entrou em isolamento e naturalmente os casos começaram a baixar. Há 2 semanas, 3, tem quase um mês, na verdade, né? No comecinho de junho para o meio de junho, as coisas voltaram a reabrir, porque os números abaixaram, subentende-se, né, deu a se entender que as coisas estavam sob controle,
então diminuíram, voltaram a abrir o comércio e naturalmente o número voltou a subir. Então, nesse momento, o comércio voltou a fechar. Então, agora a gente está subindo a curva novamente, que já tinha baixado, então a gente Seria a volta a segunda subir. onda, né, Seria que a eles segunda costumam onda, falar, é o né? que estava todo mundo falando, exatamente, é a segunda onda. Então, acho que a gente está caminhando para o pico da segunda onda agora. Aqui em São Paulo, né, no estado de São Paulo, agora a gente tem um Plano São Paulo, né, que tem algumas fases que vai pontuando ali alguns pré-requisitos, como quantidade de leito disponível de UTI, respirador, evolução de contágio do vírus, para poder definir em qual categoria, em qual fase o aglomerado de cidades vai se enquadrar para definir se abre ou se não abre, né? Tem algo parecido disso aí nos Estados Unidos ou na região que você está? Cara, que eu saiba, segundo as informações, segundo o que eu tenho visto, não Uhum. tem esse tipo de fase, esse tipo de divisão. A gente, mesmo no topo da curva, a quantidade de leitos acho que foi suficiente, foi próximo Uhum. de suficiente. A gente não teve nenhuma crise absurda de faltar leito ou de esse tipo. Então, acho que por não ter tanta falta de leito, eu acredito que dividir por fases dessa maneira não foi necessário. Mas isso é uma informação que eu não estou seguro, mas é o Ok. que eu acredito que está acontecendo. E como você mesmo disse, né, cada estado também tem a sua autonomia, né? Provavelmente cada um deve ter o seu plano de retomada aí do comércio e do trabalho. Uma outra coisa interessante, né, que nem aqui no Brasil a gente discutiu muito sobre o uso de máscaras, né? Até a OMS no começo, não falando sobre as máscaras, que era só para quem estava com sintoma, depois modificou e agora todo mundo usa máscara. Então hoje aqui há uma lei federal sobre as máscaras, mas também tem o decreto estadual e municipal sobre a regra da utilização de máscaras, né, principalmente em locais públicos. E pelo que eu vi aí nos Estados Unidos, a questão obrigatória de máscara começou faz pouco tempo. Faz pouco tempo. Já tem algum tempo que a obrigatoriedade de máscaras começou no Brasil, certo? Sim. Alguns municípios, Aqui, inclusive, já foi bem no comecinho da pandemia, mesmo não tendo ainda a recomendação do Ministério da Saúde, já colocaram a utilização de máscara, né? Outros foram depois conforme os decretos. aqui a obrigatoriedade, né? O uso obrigatório da máscara em qualquer estabelecimento começou há 2 semanas. Uhum. Então, muito tarde. Porque a recomendação sempre foi dada. Então, recomenda-se que se use máscara, recomenda-se que esteja a 6 pés de distância uns dos outros, mas são só recomendações, então eles não têm autonomia para tomar atitudes. Então, se alguém quisesse entrar em qualquer estabelecimento, em um grupo de pessoas, ou sem máscara, o estabelecimento não podia proibir. Então, agora isso passou a Uhum. ser comum. E aqui é engraçado, porque eu acredito que, como no Brasil, aqui nos Estados Unidos, as pessoas têm muita consciência, mas tem muita gente que acha que isso é invenção, que não acha que isso é uma verdade, que acha que Uhum. isso é história. Então tem muita gente que não quer saber, vai sair sem máscara, vai sair sem proteção, e sabe, não vai Esse estar é blindado. um ponto interessante, né? Qual a visão aí, pelo menos na cidade, na região que você está, né, do coronavírus, né? Aqui chega muito para nós, pelo menos nas falas pinçadas do presidente dos Estados Unidos ou de alguns governadores, né, até falando do vírus chinês, a gripe asiática, algo nesse sentido. Como que o americano, principalmente aí o da sua região, enxerga essa questão do coronavírus mesmo? Isso é interessante. É interessante. Os Estados Unidos é um país muito de diversas culturas. Isso é Uhum. muito claro. Acredito que todo mundo saiba que tem muita cultura incluída aqui no país. Então, tem a comunidade brasileira, mexicana, tem os americanos que são daqui, tem o pessoal que veio de cada ponto de cada lugar do mundo. A opinião, meio que no geral, se divide. Então, a maioria das pessoas estão se cuidando, estão se precavindo. Mas algumas outras pessoas já não estão tão preocupadas com isso. Uhum. Essa questão de falar, é um vírus chinês. Teve uma entrevista que o Trump respondeu para uma entrevistadora chinesa, né? Que
que é meio que, se não fosse culpa de vocês, da China, trazer o vírus para cá, não sei que, sabe, uma coisa assim? E isso acaba tocando também num ponto racial, de divisão, assim também. Então, é engraçado que como uma pandemia, né, uma crise de saúde, toca em muitos pontos. Toca no ponto econômico, toca no ponto de organização de um país, até chegamos ao ponto racial da coisa, né, político. Então, é complicado, é bastante complexo. E como que foi os desdobramentos, né, dos protestos justamente raciais aí nos Estados Unidos? Teve alguma coisa que assustou, que realmente foi muito violento? Como está ainda, né, essa questão dos protestos aí? Bom, na primeira semana, esse é o caso Do policial lá de George Floyd. Bom, o Exato. que aconteceu foi que na primeira semana, né, quando isso tinha acabado de acontecer, os primeiros movimentos foram um pouco assustadores, porque as pessoas tinham muita revolta e tem razão por ter essa revolta. O racismo está muito presente ainda aqui nos Estados Unidos, e isso tem acontecido há muito tempo, então foi um momento de rebelião. Foi violento em alguns pontos específicos, então teve algum lugar que queimou viatura, que parou as coisas, que depredou lojas e etc., o que não é algo que deve ser exemplificado, mas também não pode sujar o nome de um movimento que foi muito interessante, foi bonito, foi muito bom, simplesmente pelo fato de que foi algo que aconteceu bastante distante daqui, né? Aconteceu em Minneapolis, e aqui na esquina de casa tinham protestantes, então o pessoal se juntava, todo mundo vestindo roupas escuras em forma de protesto, com suas placas, com suas falas, e tiveram a maioria dos protestos que eu vivenciei, que eu vi, foram pacíficos e foram por uma causa muito nobre e muito importante para esse país. Tem algum estudo, alguma pesquisa feita aí que aumentou os casos de coronavírus com relação aos protestos? É difícil de saber especificamente se foram por causa dos protestos ou não. Mas, assim, basicamente é difícil de falar se é óbvio ou se não. Mas a partir do momento que você junta um protesto, então você junta as pessoas, o contágio fica mais fácil, o número aumenta, né? Basicamente assim. Mas, bom, antes desses protestos que aconteceram em nome do racismo de George Floyd, houveram protestos na Califórnia, por exemplo, contra o isolamento. Então, eles fizeram protestos para reabertura. Depois, quando começaram esses protestos que eu acabei de citar, começaram os protestos de que todas as vidas importam, não só as vidas negras, sabe? Alguns protestos, o que seria o contrário desse protesto que estava acontecendo. Sim. Então, as pessoas meio que, por um segundo, esqueceram que estavam vivendo numa pandemia e foram protestar. Então, eu acredito que sim, os números aumentaram por conta dos protestos. Interessante. E foi um movimento não só nos Estados Unidos, né? Teve reflexos em outros países depois, inclusive aqui no Brasil teve alguma coisa menor, mas teve também, principalmente na capital, em São Paulo, na Avenida Paulista, teve vários protestos, alguns com violência, né? Que aí é uma pena que realmente vá para esse lado, e outros pacíficos. Deixa eu colocar uma pergunta, ainda com relação aos protestos, né? Essa visão racial, tudo. Aqui no Brasil, por mais que ainda exista, né, o racismo, a gente percebe que aqui a mistura entre raças ela é muito grande, né? Então, você encontra todos os tipos de raças, de etnia, de pessoas de vários países e convivem até muito bem, sabendo que há esses pontos de observação. E nos Estados Unidos, há essa convivência entre branco, negros, asiáticos? Como que é isso aí, a visão dessa integração do americano? É um pouco diferente pelo fato de que é óbvio que as pessoas convivem juntas, dividem o mesmo espaço, seria a ideia a se passar. Mas a questão é que é bem dividido os grupos. Então você claramente vê que as pessoas negras costumam estar mais com as pessoas negras, os asiáticos, né, os chineses ficam sempre junto com os grupos chineses, os mexicanos sempre com os mexicanos, sabe, as coisas são um pouquinho mais divididas, mais parecido
com óleo na água, então tá todo mundo na mesma água, mas cada partícula tá No seu separada, sabe? espaço, Isso tá? que eu vejo aqui nos Estados Unidos. Cada um tá no seu espaço. Então, isso que é uma coisa que também toca muito no ponto racial. Então, basicamente, quando você vê uma pessoa, você coloca ela dentro da partículazinha dela, então você põe ela dentro da caixinha. Então, eu saio para andar na rua, as pessoas me veem e falam, latino, provavelmente. Você vê outra pessoa, é chinês, asiático. Esse daí é branco, é americano, sabe? As pessoas acabam sendo colocadas dentro das suas caixinhas. Entendi. Bom, Pode falar. naturalmente isso acaba fazendo com que o racismo fica mais acessível ao racismo, sabe? Entendeu o que eu quero dizer? Sim, acaba ficando algo comum e normal, né? Uhum. Deixa eu fazer outra pergunta. Aqui no Brasil, principalmente por conta da quarentena, começou um esforço grandioso do pessoal da educação em levar o ensino de forma à distância, né? Algo que talvez aqui no Brasil nunca antes tenha tido um avanço tão grande, sabendo que ainda há muitas dificuldades, né? Então, hoje tem escolas dando aula através da internet, tem alguns municípios, inclusive, passando as suas aulas através de rádio e televisão, que é mais acessível para as pessoas da comunidade que não têm acesso à internet, ou uma internet que suporte realmente fazer o curso online. E aí nos Estados Unidos, com a quarentena, isso já é mais comum, é um hábito? Também houve esse esforço em levar os estudos para o EAD? Como funciona? Bom, eu tenho três bons exemplos aqui em casa. Eu tenho a pequena, que tem 7 anos, e tenho um amigo que tem 18, 17, e tenho eu. Então ela está no que seria o ensino fundamental. Não, fundamental. Eu tenho um exemplo do ensino fundamental, que é o meu amigo, o ensino básico, que seria a pequena aqui de casa, e o meu exemplo, que é do estudo da Superior. faculdade superior. Isso aí. A pequena está tendo muito material mais físico, então a faculdade manda os deveres de casa, tem bastante atividade com pintura, com escrita, então ainda está sendo à distância sim, mas algumas coisas mais físicas, sem tanta internet, sem tanto contato assim online. É um privilégio porque ela tem um notebook, então ela pode acessar os portais, as coisas que são passadas, então ela está todo momento fazendo as atividades também online, também as coisas no notebook, mas tem muito acesso com materiais físicos mesmo, com os papéis. O outro, o meu amigo Noel, de 16 anos, ele tem puras aulas somente online. Então, é computador o tempo todo, fazendo as coisas, preenchendo da maneira que tem que preencher. E que eu saiba, já tinha bastante material online, ele já tinha uma aula, como no ensino superior do Brasil fazem bastante, então a maioria das aulas são normais, mas tem uma aula em EAD, entendeu? Então, ele também está tendo bastante aulas em EAD. E por último sou eu, né, o exemplo do estudo totalmente online. Então a faculdade já tem um portal bem interessante, o portal do estudo online deles é muito bom e dá muito suporte, né? Então tá sendo bem, até que tá sendo tranquilo, tá sendo bastante produtivo ter as aulas online e somente online. E com relação ao sistema de saúde, né? Aqui no Brasil nós temos o SUS, por vezes colocamos bastante crítica no SUS, né? E algumas com razão, sim, tem muito déficit no SUS, e não só no SUS, mas como o sistema de saúde como um todo, a gente vê até os planos de saúde, hospitais particulares passando por dificuldades, mas ainda assim a gente tem o acesso universal e gratuito à saúde. Nos Estados Unidos, como é essa questão de saúde, principalmente agora, né, com essa pandemia do coronavírus, como que o sistema de saúde suporta isso e o acesso da população em geral ao sistema de saúde? Bom, essa é uma pergunta bastante interessante, porque eu acho que todo mundo já escutou alguma vez falar: vocês não sabem como vocês têm sorte, porque aqui nos Estados Unidos isso, aqui nos Estados Unidos aquilo. E é verdade.
É verdade. É uma coisa que os Estados Unidos invejam, e eu posso, pelo menos as pessoas, eu tenho certeza absoluta que invejam, é o Sistema Único de Saúde do Brasil. Como você disse e certamente apontou, tem os seus Você problemas, fala tem as que suas falhas. os norte-americanos, quem mora aí nos Estados Unidos, tem inveja do nosso sistema de saúde? Acredite, vocês querem ou não, mas sim, Olha que tem. interessante. Assim, eu acredito que as pessoas não conhecem muito sobre o Sistema Único de Uhum. Saúde brasileiro, mas, por exemplo, para minha namorada, quando eu falo para ela que se eu tô com alguma coisa, se eu tô com algum problema, eu vou no postinho aqui do. Eu iria no postinho do Retiro, que é perto da minha casa, mas cada um tem a sua UBS, seu pronto atendimento perto das suas casas. Eu seria atendido de graça, eu seria atendido gratuitamente. Se eu precisasse ser encaminhado para algum exame mais importante, eu também faria gratuitamente. Talvez demoraria um tempo, mas tudo coberto pela unidade pública de saúde. No meu caso, aqui nos Estados Unidos, o que a gente vê muito é o quê? Não existe um sistema público de saúde aqui nos Estados Unidos. Então, todos são privados e, basicamente, para quem tem plano de saúde ou para quem tem muito dinheiro, ou para quem tem muito dinheiro, é algo muito caro, praticamente inacessível o sistema de saúde aqui dos Estados Unidos. Cara, vamos pegar, né? A pessoa está lá com coronavírus ou com qualquer outro tipo de doença, mas ela não tem condições de pagar um convênio, de pagar um plano de saúde ou de ser assistida de forma particular. Como que o poder público aí dos Estados Unidos, de alguma forma, fornece algo, pelo menos que básico, né? Porque estou pondo essa pergunta porque é realmente algo diferente para nós, né? Por mais deficitário que é o nosso sistema de saúde aqui, realmente é o que você falou. Aconteceu alguma coisa, a gente vai na porta de um hospital ou de uma UBS, mesmo que demore um pouco, a gente vai ser atendido, né? E aí nos Estados Unidos, é o setor privado que faz esse tipo de atendimento? Como funciona? Bom, até um ano atrás, tinha o que eles chamavam do Obama Healthcare, que era o plano de saúde do Obama, né? Que era dito assim, basicamente era um plano de saúde público. Então, as pessoas tinham acesso publicamente. Agora, foi cortado isso, diminuiu muito. Então, se uma pessoa que tem poucos recursos financeiros está com algum problema, essa pessoa iria até o hospital, ela daria a entrada e sairia de lá com uma conta que ela ia ter que dividir os pagamentos da maneira que ela pudesse durante a Em vida algum dela toda. momento ela vai ter que pagar aquilo, né? Não Em precisa algum pagar momento na ela vai ter hora, que ela vai ser pagar, atendida, mas em algum momento a exatamente. fatura vai chegar. Vai chegar. As pessoas podem aplicar para os suportes financeiros públicos. Então, por exemplo, uma pessoa que precisa de um suporte, que precisa de uma ajuda financeira, se aplica, você fala, tenho essa dificuldade, tal e tal e tal. E existem alguns programas ainda que ainda estão ativos do governo que dariam esse suporte. Mas é uma coisa que é complicado, entendeu? Sobre vacina, como que é aí as informações sobre vacina do coronavírus, né? Aqui chega para nós que a dos Estados Unidos, junto com a da China, são as que estão mais avançadas, né? Já está na terceira fase, inclusive as duas sendo testadas, a da China já sendo testada aqui no estado de São Paulo, agora em parceria com o Butantan. E como é a questão da vacina? E tem uma esperança, tem um prazo, uma previsão? Então, são bastante especulações, né? Então, a todo momento a gente está na internet, a gente vê a nova vacina está sendo produzida, vai começar a ser testada. Aí sobe as nossas expectativas, a gente acha que agora vai, né? Vem aquela sensação do agora vai, mas são basicamente especulações. Então, até agora que eu saiba, está sendo trabalhada, está sendo produzida, mas eu acredito ainda que leva um longo caminho até chegar à nossa realidade, sabe? Então, vai ser produzida, vai ser desenvolvida quando finalmente for desenvolvida, até ser distribuída para todas as pessoas, até chegar, a gente tem que lidar com o que a gente tem nas mãos. Então, a gente Entendi. tem que se cuidar, tem que tomar os devidos cuidados, porque mesmo que com uma vacina, a gente não pode se descuidar.
Entendi. Só corrigindo aqui, as duas que estão mais avançadas, então, é a da China, né, que está em parceria com o Instituto Butantan, e a de Oxford, que está em parceria com a Fiocruz, fazendo os testes aqui no Brasil também, mas tem outras tantas fazendo os testes aí. E como está sendo vivenciar essa quarentena, essa pandemia, ou como está sendo a vida aí nos Estados Unidos, né, longe aqui da sua casa, longe da família? O que mais você sente falta do Brasil? Tá sendo curioso e um pouco complicado, né? É claro que a saudade, ela tá bastante presente, né? Já tem quase um ano que eu não tô em casa, então família sente falta dos amigos, sente falta do ambiente, né? Até do clima também sente falta. Então, e lidar com essas coisas todas no dia a dia normal é tranquilo, é comum. Com a quarentena, você fica muito tempo sozinho, você fica muito tempo no quarto, muito tempo em casa, e, sabe? Isso dificulta um pouco as coisas, acaba complicando, né? Outro sentimento que eu tive também, estão com a família, né? Então eu tô aqui, tô distante, né? Como será que eles estão? Como será que o sistema do Brasil vai suportar isso? E se minha família contraiu a doença? E se tal coisa acontecer? E se os recursos faltarem? Sabe, as coisas, você começa a ficar muito, você estressa, né? Você fica um pouco estressado com toda a situação e para mim o que pega bastante por eu estar distante, é complicado, sabe? Às vezes não chegam tantas informações, eu não sei realmente como está a situação no Brasil e etc. Então isso é complicado. Mas numa imagem, numa figura geral, assim, eu acredito que a gente está vivendo a história. Em primeiro de tudo, isso é algo que eu tenho pensado bastante ultimamente, que a gente está vivendo a história e está sendo complicado, mas está sendo possível de conduzir. Alguma coisa assim que mais você sinta saudade do Brasil? Sei lá, comida, que é muito diferente, amigos, a família, você já falou um pouco que sente, sim. O que mais pega na hora que você fica sozinho aí na quarentena? Você fala, puxa, isso aqui nesse momento seria algo bacana. Assim, eu acho que família, amigo, os lugares e o clima é o clássico, né? Tá? Fora disso, eu tenho saudade de feijoada, eu tenho saudade de caipirinha, eu tenho saudade de miojo, tem algumas saudades assim peculiares, sabe? É, algumas coisas assim. Também a comida aqui é muito diferente. Eu ainda tenho bastante sorte, digamos assim, porque eu divido a casa com uma família mexicana, né? A família da minha namorada me recebeu, então eu vivo com meu sogro e com a minha sogra, e eles são mexicanos, então eu me dou muito bem com a comida, ainda bem. Então sempre tem arroz de vez em quando, feijão preto eles fazem bastante, sempre tem uma carne, sempre tem salada, algumas coisas que são parecidas. Mas fora disso, as opções são bastante escassas, então se não trouxer comida para casa, comer fora é basicamente restaurante, fast food e comidas assim, sabe? É o Vinícius Martinez, ele está perguntando se de modo geral teve alguma legislação, mas assim, teve redução salarial, redução de jornada, ou aí eles mandam embora, depois contrata de novo? Como que é essa questão do trabalho nos Estados Unidos? Muito obrigado pela pergunta, Vinícius Martinez. Abraço. É o Vini, é meu amigo. É interessante essa pergunta porque sim, a maioria dos trabalhos, dos empregos foram reduzidos. Então, os lugares que eu não acredito que houveram tantas demissões mesmo, mas as pessoas tiveram suas cargas horárias, suas jornadas, né, reduzidas. Eu tenho um exemplo também próximo, né? A minha namorada, ela diminuiu as horas dela pelo trabalho, né? Agora as coisas estão voltando ao normal, mas durante o pico, né, da curva, como o movimento diminuiu, ela teve que se afastar também um pouco. Então, basicamente, isso que está acontecendo bastante aqui no país. Entendi. Agora está tendo uma retomada em outros estados, né? Abriram até a Disney, acho que na Flórida, se eu não me engano, né? Foi o parque da Disney que abriu. Vou confirmar aqui qual foi, mas eu acho que foi o da Flórida.
A vida vai voltando ao normal aos poucos aí? Bom, é como eu disse, a gente teve um experimento do que seria a volta ao normal agora em junho, e Tá? a gente viu que os casos voltaram a subir, então as coisas fecharam novamente. Então a gente teve uma falsa esperança de que as coisas iriam voltar. Que as coisas vão voltar ao normal, é certo que um dia voltarão, mas agora eu acho que é o momento mais de ter calma, de não se precipitar, tomar cuidado e de avaliar qual a importância das coisas. Então, eu sei que é muito importante o turismo para o país e que as pessoas querem viajar, querem sair das suas casas, etc. Mas eu acredito que uma opinião minha, pessoal, é que para esse momento, parques de diversões, academias, as coisas que têm Futebol, uma importância, coisa? também não voltou. Também não Futebol voltou. aqui no Brasil já voltou em As, alguns estados, né? entendeu? São algumas coisas que ainda deveriam ser evitadas por um cuidado maior, né? Mas com certeza as coisas vão voltar ao normal, as coisas vão voltando gradativamente ao normal, de acordo com o que a gente vai se cuidando. É basicamente aquilo: quanto melhor a gente se cuidar, mais cedo as coisas vão voltar. Se a gente não se cuidar, se a gente continuar irresponsáveis, digamos assim, com o isolamento, os casos vão continuar altos e vai demorar mais para as coisas voltarem ao normal. Bastante gente aqui te cumprimentando, mandando boa tarde para nós aqui. Temos a Legal. Creus, a Ing, a Cláudia que fez o curso de Uhum. constelação, ah, o Vinícius, né? O Vinícius Martinez, e Nove Mantoan, acho que é assim a pronúncia. Temos o Miguel, a Célia, a Lisete, a Rosália. Temos a Inês também mandando um abraço aqui para você. A Sandra, conhece a Sandra? Sandra também está Legal. mandando um abraço, um beijo à sua mãe, mandando aqui através Claro. do Facebook. A Áurea também, várias pessoas te cumprimentando aí e agradecendo por Legal. trazer essas informações para nós. A Cláudia coloca uma Obrigado, pergunta gente. aqui. Solidariedade está presente aí nos Estados Unidos? Como é a solidariedade do povo americano? Bom, eu acredito que no primeiro ponto é que a primeira solidariedade que a gente pode fazer uns pelos outros é o cuidado individual. Então, a partir do momento que eu estou me cuidando, eu estou cuidando do todo, levando em conta de que uma doença universal dessa maneira tem um contágio individual, então quando eu me cuido, eu cuido dos outros. Num outro ponto, teve um caso que foi engraçado, né? Porque o que acontece? As pessoas acabam se remodulando no seu dia a dia, então muita gente usou a pandemia para simplesmente arrumar suas casas, limparem seus guarda-roupas e ocuparam seu tempo em casa fazendo outras coisas. Teve, acho que foi no comecinho, no final de maio, reabriram as casas que recebiam doações e as filas eram imensas para doar. Isso foi muito interessante. Então, as pessoas fazendo filas e mais filas de carro, assim, e era tipo um drive-thru, sabe? Então, você dirigia pelo lugar, doava suas coisas, abria seu porta-mala, deixava as coisas e ia embora. Então, isso foi bem legal. Tiveram bastante doações assim para as instituições não governamentais que recebem materiais dessa maneira para doação. A gente está indo para o finalzinho da entrevista aqui. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Colocar algum ponto que não foi abordado aqui nas perguntas? Bom, eu acho que a gente falou sobre os pontos principais. Acho que os Estados Unidos é um país bastante querido, que as pessoas podem encontrar muitas oportunidades, mas uma coisa que eu tenho dito bastante é que, como qualquer outro lugar do mundo, tem seus prós e contras. Então, eu acredito que minha responsabilidade de falar e mudar um pensamento possível de que é o país dos sonhos, é o sonho da América, é o melhor lugar do mundo e etc. Então, se alguém tivesse esse tipo de pensamento, que repense, porque é um lugar bom sim, tem suas qualidades sim, mas também tem diversos pontos
a se melhorar. Esse é o último ponto que eu tenho para falar. Também tenho, óbvio, que mandar milhões de beijos para minha mãe, Sandra, para o meu papai Guto, para o meu irmão Gabriel, para o Renan, para o meu irmão Gustavo, para a Ariane, para todo mundo que está me assistindo, para o Jorge, que mandou um alô aqui na live também, para o pessoal de casa. Mandar um beijão. Posso mandar uns beijos para todo mundo? Pode. Mandar um beijão para Letícia, que também comentou, para o Matheus, para o pessoal do Deu Onda, para o Vini, que comentou, para o pessoal do Pedal, para todos os amigos. E mandar um beijo mais do que especial para minha namorada. E falar até um I love you, little baby. Aproveitando para gastar um pouquinho do inglês. E mandar um beijão para ela também, que está me ajudando muito. Beijão para Cláudia também, que está aqui comentando, morrendo de saudade da nossa turma. E agradecer a você, Lucas. Muito obrigado por me dar voz, por me dar essa abertura, pela conversa que a gente teve. Espero que tenha sido bastante produtivo. Espero que o pessoal que está nos escutando tenham gostado, tenham aproveitado. E estou 100% disponível para quando você tiver algum convite. Muito obrigado pela presença, por compartilhar conosco. Então, Cristiano de Almeida Whittaker falou diretamente dos Estados Unidos para a Rádio Cidade Jundiaí. A sorrir eu pretendo levar a vida. Foi chorando, eu vi a mocidade perdida. A sorrir eu pretendo levar a vida. Foi chorando, eu vi a mocidade perdida. Fim da tempestade, o sol nascerá. Fim desta saudade, hei de ter outra alguém para amar. A sorrir eu pretendo levar a vida. Vou chorando, eu vi a mocidade perdida. Fim da tempestade, o sol nascerá. Fim desta saudade, hei de ter outra alguém para amar. A sorrir eu pretendo levar a vida. Foi chorando, eu vi a mocidade perdida. Eu vi a mocidade perdida. De volta com o programa Você Melhor, depois de um excelente bate-papo com Cristiano de Almeida Whittaker. E agora uma dica super especial para você que acompanha o programa Você Melhor e quer, principalmente, se equilibrar com esses resquícios, com os desequilíbrios da pandemia, aquela dica super especial que vem diretamente da Farmácia Salos de Manipulação e Homeopatia, que fica bem aqui no centro de Jundiaí, pertinho do Terminal Central, pertinho da Rádio Cidade Jundiaí, na rua Zacarias de Góes, número 347. Na Farmácia Salos de Manipulação e Homeopatia você encontra florais, essências cristais de Oz que te ajudam a equilibrar as suas emoções, que te ajudam a relaxar, a dormir melhor. Tem o famoso Zembrim, que tem ajudado muitas pessoas a reduzir a sua ansiedade, a também ter um sono reparador e ainda nas mulheres a aliviar os sintomas da TPM. Na Farmácia Salos de Manipulação e Homeopatia, você será sempre bem atendida pelas farmacêuticas responsáveis através dos telefones ou presencialmente, que você pode pedir do conforto do seu lar e receber em casa os seus produtos, os seus medicamentos homeopáticos ou a sua fitoterapia, que são produzidas
num excelente processo de qualidade. Você vai entrar em contato com a Farmácia Salos através do telefone fixo 011 4521 5919, 011 4521 5919 ou através do WhatsApp 011 99801 5919, 011 99801 5919. Tanto pelo telefone fixo, o 4521 5919, quanto pelo WhatsApp, o 99801 5919, você terá um atendimento particular especializado pelas farmacêuticas responsáveis que irão te ajudar a encontrar o melhor produto, ou se você já tiver a sua receita, a fazer um orçamento e realizar ali a entrega do seu produto na sua casa ou no próprio balcão, caso você esteja presencialmente. A Farmácia Salos, como eu digo sempre, mais do que eu indico e confio, eu consumo os produtos da Farmácia Salos, que está há mais de 35 anos fazendo com que você fique cada vez melhor. Seguindo aqui no nosso programa, o programa Você Melhor, hoje um programa diferente, mas não menos especial, um programa que nós trouxemos a visão de um brasileiro, uma visão de alguém que morava aqui em Jundiaí, hoje está nos Estados Unidos, no estado de Washington, passando a sua visão da pandemia, como é a vida, como está sendo a vida, como está sendo a vida nos Estados Unidos, e acrescentou muito até para que nós aqui também possamos ficar cada vez melhor. A música foi escolhida pelo Cristiano, uma música muito boa, né? Até pela letra dela, O Sol Nascerá, e realmente vai nascer independente de qualquer situação, de qualquer coisa, independente de qualquer conflito, o sol sempre vai nascer, o sol sempre nascerá, e principalmente o sol nasce para todos. Sempre que nós pensamos em desistir ou que as coisas vão ficar cada vez mais difíceis, é sempre bom lembrar que o sol está aí para todos, as coisas sempre se renovam, os problemas e as dificuldades se transformam, pois a cada dia nós renascemos e depois de uma experiência conflituosa surge aquele sorriso no rosto, surge aquela alegria, aquela gratidão em ter conseguido superar, em ter conseguido fazer parte de um momento tão especial da história de forma muito bela e levando para as gerações futuras os nossos aprendizados, né? Então nós deixaremos para aqueles que vão vir depois de nós os nossos aprendizados. Programa Você Melhor, todas as terças-feiras às 14 horas na Rádio Cidade Jundiaí 730 AM e também pelo radiocidadejundiaí.com.br e nas redes sociais Facebook. Hoje nós tivemos muitas participações, agradecer a todos que participaram, que mandaram as suas perguntas, que mandaram aqui os seus comentários, gratidão a todo mundo mesmo, hoje teve bastante comentário no programa também, né, um tema bem especial, bem diferente. Você que nos acompanha pelas redes sociais, se puder, compartilhe a nossa live para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações e a essa experiência. A Rádio Cidade Jundiaí continua com a sua programação recheada de informação, recheada de notícias, recheada de músicas de muita qualidade e também com um time especial levando e produzindo esse conteúdo para você que acompanha através das ondas do rádio 730M ou através das redes sociais. Daqui a pouquinho, coladinho no programa Você Melhor, temos Paulinho Maurício com o seu Show e Companhia, continuando essa tarde gostosa, levando muita informação, levando prestação de serviço. Continue na programação da Rádio Cidade Jundiaí e nos acompanhe sempre para ter as notícias aqui da cidade. Para fechar o programa de hoje, a nossa música de sempre, que é a nossa música da gratidão, porque não dá para finalizar um programa sem agradecer a oportunidade, agradecer a todos que participam, agradecer à Rádio Cidade Jundiaí, agradecer ao povo brasileiro, ao povo de fora dos Estados Unidos e a todos os povos, pois todos somos apenas um. Gratidão a tudo e a todos por acompanharem mais um programa Você Melhor.
a saber falar, para ter tudo aquilo que desejar e ser agradecido a quem tem para lhe dar. Sou eu que leio todos os seus pensamentos e vejo quanto você os tenta parar. Sou eu que vejo quando viram sentimentos e que não dá mais para poder controlar. É nessa hora que eu chego no vento, nas estrelas e na luz do luar. Venho lhe dar como posso meu alento e te ajudar aos poucos a de me lembrar. Não hesitem em me procurar, tenho poder e mais tudo o que precisar. São os cometas que deixam rastros no céu, as correntezas velozes que vão pro mar. Eu agradeço, eu agradeço.